Introdução aos povos árabes. Os árabes são um grupo étnico-semita nativo principalmente do Oriente Médio e África Setentrional, que se originaram na Península Arábica. Tal região, por ser desértica, dificultava o plantio e a criação de animais. Portanto, tais povos desérticos, no seu surgimento, eram nômades. Com a formação do Império Árabe no século VII, a cultura e religião islâmica se espalharam pela península, modificando os costumes desses povos. Por serem nômades, esse povo perambulava pela península e iam dominando outros povos. Assim, o islamismo e o idioma serão a base do processo que seria chamado de arabização do norte da África. Com este domínio, houve a influência recíproca entre aqueles que eram muçulmanos e falavam árabe e os povos que foram dominados. Portanto, podemos dizer que a medicina árabe compreendia a árabe muçulmana, a egípcia, a babilônia, a fenícia e a judaica. A medicina árabe se originou por meio dos semitas, que tiveram origem no Oriente Médio, onde ocupavam vastas regiões indo do Mar Vermelho até o Planalto Iraniano. Ao decorrer do tempo, originou-se o Reino de Sabá, ocorrido entre 800 a.C. a 275 d.C. Foi a partir daí que propunharam a higiene após o ato sexual. Logo após um tempo, foi criado o Reino de Nabateus, que ocorreu entre 300 a.C. e 100 d.C., que proporcionou técnicas de purificação e de câmeras mortuárias. Medicina árabe na Idade Média. Diferente do cenário ocidental, a Idade Média Islâmica foi conhecida como a Era do Ouro do Império Árabe Islâmico. Isso porque foi justamente quando os árabes deixaram trabalhos de destaque nas áreas de filosofia, medicina, física e química, que influenciaram diretamente os autores europeus por trás da Revolução Científica. Em Bagdá, estabeleceu-se a Casa da Sabedoria, onde estudiosos muçulmanos e não muçulmanos procuravam reunir e traduzir o conhecimento do mundo para o árabe, no movimento de tradução. Além disso, a expansão do império ocasionou um choque cultural com as civilizações gregas, hindu, bizantina e persa. Nesse momento, os conhecimentos deixaram de ser adquiridos apenas a partir da tradução, mas passaram a ser aprimorados e novos saberes foram desenvolvidos. Foram exatamente por causa das grandes cidades que os árabes desenvolveram o conceito de hospital. Nesses locais também se desenvolveram as farmácias. Grandes desenvolvimentos na área médica foram possíveis nessa época, e muitas doenças, como a varíola, a asma e a alergia, foram descritas e tratadas. É importante salientar que antes dos árabes, as cirurgias eram feitas por barbeiros, e a partir da evolução da medicina pelos mesmos, elas se tornaram práticas desenvolvidas e ensinadas em escolas médicas, com o desenvolvimento inclusive de cirurgias de catarata. Após a Era das Traduções, os árabes começaram a adquirir fundamentos científicos sólidos e começaram a produzir suas próprias peças. Entre os médicos da época, os que mais se destacavam eram Ibn Sina, no qual suas construções médicas foram inexplicáveis, Al-Razin, que na época promoveu uma espécie de psicoterapia, e Al-Hazen, que incentivou uma dieta balançada. Vim falar um pouco sobre o rosto da medicina árabe, Avicena, que revolucionou a medicina mundial. O Avicena era um gênio que aos 10 anos de idade já havia decorado o Alcorão. Avicena teve uma grande contribuição para os estudos da medicina. Nascido em Afshana, atualmente Uzbequistão, nasceu no ano de 980. Foi precoce em despertar seus interesses nas áreas da ciência, fazendo com que aos 16 anos Avicena ofertasse consultas gratuitas, atendendo inclusive um governante dos Samíades, Emir Nur II, concedendo a ele o título de médico oficial do Emir, e lhe concedendo acesso à biblioteca real. Avicena escreveu mais de 100 livros com muitos assuntos sobre ciências naturais, matemática, metafísica e medicina. Porém, foi com apenas 21 anos que ele escreveu o livro mais importante de sua vida, o Cânone da Medicina, que foi uma autoridade do assunto até o século XVIII, perdurando por mais ou menos 900 anos. A medicina árabe trouxe grandes conhecimentos de anatomia. Um exemplo é a fisiologia da mulher, o desenvolvimento fetal e a gravidez.
Eram famosos pela farmacopeia, descobriram novas técnicas para a preparação de fármacos, inovação de fórmulas e ações terapêuticas, como por exemplo o antídoto. Inventaram o alambique, equipamento utilizado para a destilação de bebidas alcoólicas. Dentro desse tema, os árabes usavam de plantas e ervas para a fabricação de medicamentos, como por exemplo a mistura de ópio, mandrágora, era e esporão, que era um anestésico para a época. Na área da oftalmologia, inventaram uma seringa oca que era usada para remover cataratas por secção. O famoso cirurgião da época, Albucases, trouxe grandes contribuições para o entender da medicina. Ele inventou muitas ferramentas necessárias para a cirurgia moderna, como por exemplo o catigutte, um fio usado para pontos internos feito a partir do revestimento do intestino de animais. Foi o primeiro a usar fórceps no parto, diminuindo consideravelmente a taxa de mortalidade de bebês e mães. Exerceu mastectomias, removendo o seio de uma mulher no caso do câncer de mama. Ele realizou diversas cirurgias da remoção das amígdalas com os mesmos abaixadores de língua, ganchos e tesouras usados até hoje.